Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Amado Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, e com que alegria fazemos isso. Com que alegria nos reunimos na Tua casa para podermos cantar as maravilhas do Senhor. Cantar os atributos do Senhor, as ações, as obras do Senhor nas nossas vidas. Cantar a esperança que há em nossos corações, porque o Senhor nos fez ter esperança quando fez habitar em nós o Teu Espírito. A Tua palavra diz que essa esperança que é em nós, ela não confunde, porque o Teu amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então Te louvamos por isso, ó Deus. E agora Te pedimos que a Tua bênção esteja sobre o Teu povo, no sentido de trazer prosperidade para o Teu povo, que tenhamos os recursos necessários sempre para podermos cuidar dos nossos lares, cuidar das nossas vidas, sustentarmos nossa casa com dignidade e termos sempre essa alegria de podermos separarmos parte daquilo que o Senhor tem nos dado para devolvermos ao Senhor, para ser administrado pela Tua igreja e assim promover a Tua obra. Conceda-nos o entendimento do privilégio que é de ofertar na Tua casa e também as condições para que sempre possamos fazer isso. E conceda à Tua igreja, ó Deus eterno, a sabedoria para que esses recursos sejam sempre aplicados da forma correta, com objetividade, que a gente não erre o alvo, que a gente não erre a forma de administrar, mas que os recursos serão sempre utilizados de forma objetiva para promover o Teu reino, perto e longe, para a glória do Teu nome. Abençoa-nos, ó Deus Santo, no restante desse culto, que esse momento de reflexão na Tua palavra agora seja conduzido pelo Teu Espírito e que tudo aquilo que nós dissermos aqui venha de fato da Tua parte e encontre lugar nos corações. E Pai Santo, que aquilo que aprendermos aqui, aquilo que ouvirmos da Tua parte nesse culto, que possamos colocar em prática e que possamos compartilhar com aqueles que não têm conseguido estar aqui conosco. De modo, Deus Santo, é que aquilo que a gente já tem percebido no meio da Tua igreja, esse mover do Teu povo na direção da oração, esse incômodo com relação a uma maior qualidade na vida devocional, que isso alcance, que esse descontentamento santo, ele alcance todo o Teu povo. E que o Teu Espírito nos conduza, portanto, a partir desse descontentamento, a partir desse entendimento de que precisamos fazer melhor, nos conduza a uma vida e a um relacionamento mais profundo com o Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Muito bem, meus irmãos. Já estamos colocando em prática alguns dos princípios que temos tratado aqui. Como é que está a nossa vida devocional? Já temos aquele horário certinho? Conseguimos fazer isso, né? Separar. No meu dia tem aquele horário que é o meu horário inegociável. Para alguns a coisa é mais fácil, para outros a gente sabe que às vezes a dinâmica da vida, da semana, ela varia tanto de dia para dia que não é fácil ajustar aquele horário. Mas precisamos trabalhar nesse sentido, né? Do mesmo jeito que a gente tem hora para almoçar, que a gente tem hora para pegar no trabalho, que a gente tem hora para jantar, a gente tem aquele programa predileto nosso que a gente tem hora para assistir, a gente tem que ter aquele horário que a gente diz, esse horário é do Senhor, para que a gente possa estar ali separado, naquele cantinho nosso, com Ele, lendo a palavra dEle, meditando na palavra, fazendo as anotações necessárias e investindo tempo em oração. Então, nós colocamos no Frutifique o desafio de gastarmos pelo menos entre 15 e 30 minutos diários com esse momento devocional. Oração, leitura bíblica, as anotações, a meditação. Então, hoje nós vamos avançar um pouco mais nessas ferramentas que precisamos adquirir para que esse momento devocional ele tenha realmente qualidade e tenha objetividade. Então, eu quero fazer a leitura com os irmãos em Tiago, capítulo 5, verso 16. Carta de Tiago, carta geral de Tiago, no capítulo 5, verso 16. O texto diz: portanto,
Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela vai nos apresentar inúmeros textos que vão falar ou sobre a necessidade da oração, ou vão relatar experiências de oração dos filhos de Deus. Deus nos chama para um relacionamento com Ele. E a oração, ela é parte fundamental nesse relacionamento. Precisamos de tempo de qualidade. Mas, pastor, como é que a gente tem tempo de qualidade, né? Fui orar, dobrei meus joelhos e disse, Senhor, hoje eu vou orar bastante. E aí, orei, pedi para mim, pedi para minha família, pedi para o pessoal da igreja, fui orando, orei bastante. Quando terminei de orar, que eu disse amém, olhei no relógio, tinha passado 5 minutos. Como é que a gente faz para que a gente experimente esse momento de forma tão gostosa que a gente não veja o tempo passar? É sobre isso que a gente precisa ir tratando nessa nossa jornada. Entendendo os 5 tipos de oração. As 5 partes diferentes que não necessariamente precisam estar em todas as orações, mas que pode estar em todas as orações, mas que a gente precisa conhecer e entender para que a gente possa fazer um bom uso dela e possa ter um momento de oração equilibrado. Primeiro é importante lembrar que a disciplina da oração não tem como objetivo obrigar Deus a fazer aquilo que nós queremos. E também não tem como objetivo impedir Deus de fazer aquilo que Ele já determinou. Então, a oração não é uma ferramenta para manipular Deus. Porque se fosse, seria o caos. Eu conversava com uma família esses dias e eles compartilhavam sobre uma determinada situação na casa, e aí eles diziam, olha, a esposa dizia, eu e o meu esposo estamos orando em uma direção, e nossos filhos estão orando em outra. Algo que queriam, que parte da família quer em casa, parte não quer em casa, e aí eles estão assim, muito tranquilos em relação a isso, mas estão pedindo. E aí eu penso, se a oração fosse uma ferramenta para manipular Deus, Deus estaria em aperto numa situação dessa, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. A oração não é para manipular Deus. A oração é para desenvolver habilidades em nós que nos ajudem a entender mais a Deus, conhecer melhor a Deus, a fim de que vivamos uma comunhão íntima com Ele. O que Deus nos propõe através da oração é que nós cheguemos perto. É que nós nos relacionemos com Ele. E na medida que a gente estreita a nossa relação com Deus, o nosso coração vai se ajustando ao coração de Deus. E aí a gente começa a desejar aquilo que Deus deseja, porque o desejo de Deus é bom. Porque os desejos e os planos de Deus são lógicos, são objetivos, visam aquilo que é eterno. Quando a gente começa a entender os pensamentos de Deus, começa a entender os propósitos de Deus, não tem como a gente desejar algo diferente. E aí, quando eu começo a desejar aquilo que Deus está se propondo a fazer, eu começo a orar de acordo com o coração de Deus. E aí eu vejo Deus respondendo às minhas orações, e isso me fortalece. Na verdade, o grande ganho não é que Deus faça ou deixe de fazer aquilo que eu estou pedindo. O grande ganho é eu estar tão íntimo de Deus, a ponto de ter prazer em gastar tempo com Ele, de entender a vontade dEle, de me alegrar com aquilo que Ele está fazendo e de me unir a Ele. Deus está nos chamando para chegarmos mais perto. E a oração é ferramenta indispensável para que a gente consiga fazer isso. Dito isso, vamos entender os 5 tipos de oração. Primeiro tipo que eu quero pontuar é o de louvor e ações de graça. Quando eu me coloco diante de Deus, eu preciso me colocar diante dEle, trazendo à memória e transformando em palavras em oração aquilo que Deus é. Então, o louvor e a ação de graça diz respeito à nossa adoração e o nosso culto particular a Deus. Deus não espera que louvemos a Ele apenas no domingo ou na quarta-feira aqui.
Deus espera que a gente louve a Ele em todo o tempo, em todos os lugares, todos os momentos da nossa vida, e muito particularmente na oração. Mateus capítulo 22, verso 37, Jesus diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Amar a Deus acima de tudo e de todos é adoração. Adorar é amar ao extremo, é amar mais do que a tudo e mais do que a todos. Então, a minha oração precisa revelar essa adoração. O que Deus mais deseja é o nosso louvor e a nossa adoração sinceros. E certamente não há espaço mais adequado para isso do que o momento em que nós nos colocamos diante dele em oração. Eu preciso trazer à memória quem Deus é. Quando o nosso louvor está no lugar certo, Deus nos responde ainda mais rapidamente. Ah, pastor, então o jeito de fazer Deus responder a nossa oração e a gente está no lugar certo. Irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para essa questão. Deus, Ele tem um propósito para nós porque Ele nos ama. Deus sabe que quanto mais perto nós estivermos dEle, melhor nós estaremos. Melhor será a nossa qualidade de vida. E aí, qual é a estratégia de Deus, então? Deus, Ele diz, olha, se você gasta tempo com oração, você chega perto de mim. Isso é bom para você. Mas aí, a gente é rebelde. A gente tem um coração torto. Nós somos corrompidos pelo pecado. O lugar da oração não é o lugar que o nosso corpo quer estar. Então, como é que Deus faz? Deus nos chama para perto, Ele diz para a gente na palavra dele, você precisa gastar tempo comigo. E aí, quando a gente gasta tempo com Deus, o que Deus faz? Deus pega e responde as nossas orações. Aí a gente diz, opa, é bom estar perto de Deus, é bom gastar tempo com Deus. Aí o que a gente faz? A gente gasta mais tempo. É assim que a gente funciona, não é assim? A gente sabe quando a gente lida com o ser humano, né? Quando a gente lida com a criança, né? Por que quando chega visita em casa, a criança faz mais bagunça? Porque quando a visita chega, a gente dá atenção para a visita, não dá atenção para a criança. O jeito da criança receber atenção é ela fazendo bagunça. Então, se a gente der reforço positivo, quando a visita chega, a gente der atenção para a criança não faz bagunça. A gente sabe como é que funciona, né? Uma pessoa faz uma coisa errada. Se a gente reforçar, de alguma forma, aquele comportamento, ela vai continuar fazendo coisa errada. Então, quando ela faz a coisa certa, a gente tem que elogiar. Por quê? Porque aí a pessoa quer fazer de novo. Deus sabe que a gente é assim. Então, Ele diz, olha, se você gastar tempo comigo, eu vou te abençoar. Se você gastar tempo comigo, eu vou responder suas orações. Deus está trocando conosco? Não, Ele está nos estimulando a buscarmos aquilo que é bom para nós. Quanto mais rápido eu entender isso, melhor será a minha vida. Eu preciso gastar tempo em oração com Deus, em comunhão com Deus. Deus deve ser louvado pelo que é e pelo que faz. Então, como é que a gente faz para gastar tempo em oração com Deus nesse quesito particular, que é de louvor e ação de graças? A gente lembra dos atributos de Deus. Então, quem Deus é? Deus é o eterno. Lembrar que Deus é eterno faz alguma diferença na sua vida, na sua relação com Ele? O Deus que estava no seu passado e que está no seu futuro, o Deus que está lá preparando o amanhã para você, isso faz diferença? Então, louvar a Deus por Deus ser eterno é algo que precisa estar presente na nossa oração. Deus também é infinito, é todo-poderoso, é onisciente. Deus sabe de todas as coisas. Esses dias eu assisti a um vídeo e o entrevistador, ele conversava com uma pessoa que falava a respeito da ciência, né? Era alguém conhecedor da ciência, mas alguém que confessava fé em Deus, fé na Bíblia, fé em Jesus Cristo. E aí a pessoa falava, olha, o homem tem descoberto tantas coisas, ele ia pontuando algumas descobertas tecnológicas do homem, falava sobre essa questão do uso do telefone, né, e você usa esse caminho
das ondas para poder transmitir informações. Ele diz, o homem descobriu isso, o homem criou as ferramentas para poder utilizar esse caminho, mas não foi o homem que criou o caminho. O caminho já estava lá. O caminho foi criado por Deus. E tem algumas coisas que o homem ainda não entende como é que esse negócio acontece. Ele só usa o caminho. Deus tem todo o conhecimento. Saber que Deus tem todo o conhecimento, que Deus é todo poderoso, que Deus sabe como é que funciona o seu corpo. Opa, tem alguma coisa que não está ajustando muito bem, as minhas emoções estão meio desajustadas, eu estou sentindo uma dor aqui, enfim, não estou dormindo bem, né? Saber que Deus não só sabe o que você tem, o que está acontecendo dentro de você, mas Ele sabe aonde tem que mexer para consertar, isso faz diferença. Então, quando nós oramos, nós precisamos lembrar disso, lembrar quem Deus é e louvá-lo por isso. O Deus que nós servimos é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele é amor, é luz, é salvador, é provedor, Jeová Jirê, o Deus que provê. Então, não importa se a economia está assim ou está assada, não importa se as questões no trabalho estão mais fáceis ou mais difíceis, não importa se eu estou empregado ou se eu estou desempregado, o Deus que eu sirvo é o Jeová Jirê, o Deus que provê. É sobre isso que Jesus disse para os discípulos, quando Ele disse, não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir. Essa preocupação é dos pagãos. Vocês têm que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, porque o necessário será acrescentado a vocês. Jeová Jirê. Então, quando eu me lembro dessas coisas, isso tranquiliza o meu coração, eu preciso falar sobre isso com Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus provedor, e eu sei que eu posso descansar, eu não preciso juntar maná para amanhã, eu posso me contentar com o que eu estou recebendo hoje, porque amanhã terá mais. Então, quando eu me lembro dessas coisas, isso alegra o meu coração, e quando eu coloco isso diante de Deus em oração, isso reforça a minha confiança no Deus que tem todos esses atributos, o Deus que é misericordioso, porque eu vou me lembrar dos meus pecados, mas isso não vai me massacrar, porque o Deus que eu sirvo é um Deus misericordioso, um Deus cheio de perdão. Então, por tudo isso, Deus deve ser louvado e adorado. Esse momento de adoração e de louvor precisa estar presente na minha oração. Qual é o segundo tipo de oração que eu preciso praticar? O segundo tipo é a confissão. Momento no qual apresentamos a Deus as nossas falhas e pedimos ao Senhor que sonde os nossos corações para nos tornar conscientes dos nossos erros, conduzindo-nos ao arrependimento. Eu preciso gastar tempo nisso. Eu não posso passar correndo por esse momento. A confissão regular é a maneira fundamental pela qual recebemos perdão de Deus e mantemos uma vida cheia do Espírito. Não posso, portanto, falhar nesse momento. Eu preciso olhar para dentro de mim com sinceridade. Eu preciso reconhecer onde eu estou falhando. E eu preciso confessar. E, irmãos, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com essa segundo tipo de oração, porque quando isso diz respeito a um erro que a gente comete ali isoladamente, a gente ou quer passar direto por ele, passar rápido por ele, ou então a gente até reconhece, mas precisa dar atenção, no sentido de se dispor a mudar a atitude. Agora, quando isso diz respeito ao relacionamento com outras pessoas, aí nós somos mestres em arrumar desculpa. Porque se a questão é com o outro, eu preciso tolerar o erro do outro. Eu preciso mudar a minha atitude em relação ao outro, e aí eu vou ficar arrumando desculpa. Senhor, eu estou fazendo assim, mas é porque ela faz desse jeito, porque ela age assim, porque ela é dessa forma. E talvez seja mesmo. Mas a questão é que quando eu estou tratando com Deus, estou tratando sobre a qualidade da minha vida espiritual. Com o outro, Deus vai tratar em outro momento. Mas eu preciso resolver aquilo que está errado em mim. Eu tive um problema com o irmão, 95% do problema foi culpa dele, só 5% foi culpa minha. Eu preciso resolver esses 5%.
Eu não posso justificar os 5% por causa dos 95% do outro. Eu preciso reconhecer aquilo que eu errei e dizer, Senhor, me ajude a mudar. Porque é a nossa vida. A gente precisa ajustar isso. Não dá para ficar justificando o pecado. Quem justifica é Deus, nós não. Salmo 66, verso 18, o salmista diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Se eu não reconhecesse o meu pecado, os ouvidos de Deus estariam fechados para a minha oração. Deus não mudou. Então eu preciso chamar pecado de pecado, não importa o quão grande ou quão pequeno, o contexto social, ele classifica o meu pecado. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Para Deus tem pecado, eu preciso reconhecê-lo e preciso me arrepender. Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho reto. Eu quero acertar, Senhor. Eu quero que a minha vida alegre o teu coração. Não importa o que os outros estejam fazendo. Eu quero ajustar minha vida na tua presença. Então, esse momento de confissão, ele é necessário, a gente precisa levar ele a sério. Não dá para tentar ficar justificando os pecados. Se é pecado, é pecado. O crente é tentado a encurtar o tempo de confissão para rapidamente chegar à lista daquilo que tem que pedir, né? Mas não se apresse nisso. É necessário permanecer um pouco mais diante de Deus em confissão para que Ele tenha tempo de nos sensibilizar quanto àquilo que precisa mudar em nós. Eu preciso estar comprometido em ser melhor diante de Deus. E eu vou conseguir fazer isso gastando tempo em oração. Pode experimentar qualquer um dos pecados que você diga assim, olha, estou pecando, é um pecado que está presente na minha vida, não é uma coisa muito séria, mas está há um tempo, eu não tenho conseguido vencer isso. Então, a partir de hoje, você vai pegar esse pecado, vai nomeá-lo, né, ao invés de, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, que não significa nada essa frase, né? Nomeie o pecado. Coloque ele lá no seu caderninho de oração e, a partir de hoje, todos os dias, no seu momento devocional, você vai se colocar diante de Deus e vai falar de forma profunda, de forma sincera, a respeito desse pecado. E daqui a 1, 2 semanas, você vai me dizer o que aconteceu. Porque quando nós começamos a falar de forma objetiva, profunda, sincera sobre um pecado, o Espírito Santo de Deus tem liberdade para trabalhar o nosso coração, para renovar esse incômodo o dia inteiro, até que a gente encontre no próprio Espírito a força para vencer o pecado. Então, precisamos gastar tempo em confissão. Terceiro tipo de oração, petição. É o tipo de oração no qual apresentamos a Deus as nossas necessidades e anseios. Talvez seja o tipo de oração mais usado pelo crente, né? A gente pede para chuchu, né? Mas nem por isso devemos crer que estejamos fazendo isso da forma correta. As Escrituras nos afirmam que Deus tem prazer em ouvir e atender às nossas petições. Deus é Pai. Quando nós buscamos a Deus em oração, mesmo quando a gente não está pedindo da forma correta, o fato de a gente estar buscando a presença dEle já alegra o coração dEle. Porque Ele quer nos ter com Ele. Deus tem prazer em nos atender. João 16, 24, Jesus diz para os discípulos assim, desculpem, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Jesus está dizendo, olha, vocês precisam pedir em meu nome, para que Deus responda a oração de vocês e vocês se sintam alegres, se sintam motivados na vida cristã, como resultado do pedido. Então peçam em meu nome.
Porém, nossas petições pessoais devem estar de acordo com as prioridades de Deus para a nossa vida. E aí eu quero destacar o fato de Jesus dizer: peçam em meu nome. Oração feita em nome de Jesus. Obrigado, minha irmã. Oração feita em nome de Jesus não é apenas aquela oração em que, quando você termina de pedir aquilo que veio na sua cabeça, e você encerra dizendo em nome de Jesus, amém. O fato de você encerrar dizendo em nome de Jesus não significa que a oração tenha sido feita em nome de Jesus. Porque quando eu oro em nome de Jesus, eu estou, nesse sentido, me aproximando de Deus, o Pai, que enviou Jesus para a obra da salvação. Esse mesmo Jesus que me comissionou para fazer a obra dele. E aí eu chego diante de Deus e digo: Senhor, o teu filho me comissionou para essa obra. Mas para que eu realize aquilo que o teu filho me confiou, eu preciso disso. Eu preciso de saúde, para que eu possa fazer melhor a obra. Eu preciso de pessoas que me ajudem. Eu preciso de recurso financeiro. Eu preciso que o Senhor toque no coração daquela pessoa para que ela abra aquela porta. Eu estou apresentando pedidos que tenham a ver com a prosperidade do reino de Deus. Eu estou pedindo pela saúde da minha família, porque eu quero gastar mais da minha energia com o reino de Deus que com o problema de saúde da família. Senhor, cura a minha família para que o melhor da minha energia seja gasto com a tua obra. Eu não estou fazendo pedido egoísta. Senhor, passei em frente à casa do meu vizinho, constatei que ele trocou de carro, e eu estou aqui com o meu carro, mesmo ainda de tantos anos. Eu não posso ficar para trás, Senhor. Então, a tua palavra diz que o melhor dessa terra é para os seus filhos, então eu quero um carro novo. Não, irmão, isso não é oração em nome de Jesus. Então, a gente precisa entender isso. Mas Jesus está dizendo: olha, peçam em meu nome e vocês receberão. Quando estreitamos nosso relacionamento com Deus, compreendemos melhor os seus propósitos, e nossas petições se tornam um reflexo dos propósitos de Deus. Então, quer que as suas orações sejam respondidas? Passa mais tempo com Deus. Você vai entender aonde que Ele quer agir, e você vai se juntar a Ele. A ideia é essa. Porque melhor do que qualquer coisa que possamos receber de Deus, é estarmos na companhia de Deus. O maior presente de Deus é Deus presente em nossas vidas. Então, vamos aprender a pedir. Quarto tipo de oração: intercessão. É o tipo de oração no qual nós enfocamos as necessidades do outro, ou dos outros. Então, na intercessão, eu não estou orando por mim, eu estou orando pelos outros. Interceder é estar na brecha por uma nação inteira. Uma necessidade que foi presente no passado e que é presente hoje. Em Ezequiel 20, verso 30, Deus, através do profeta, chama a atenção do povo. Ele diz: olha, procurei entre eles um homem que se erguesse, ou que erguesse o muro, e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Eu não encontrei ninguém que entendesse o momento que a nação estava vivendo e que se colocasse diante de mim para interceder. Não encontrei ninguém. Deus espera que entre o seu povo se levantem pessoas que intercedam pelo bem dos outros, intercedam pelo bem da obra de Deus, intercedam pela igreja, intercedam pela nação, intercedam pela saúde espiritual da nação, intercedam pelos governantes. Eu vou orar por ele nada, eu votei no outro, o outro não ganhou, por que eu vou orar por ele? Eu já ouvi alguns crentes falando assim: por esse aí que foi eleito, não oro mesmo. Isso é falta de entendimento. A Bíblia, Deus orientava o povo lá no cativeiro: ore pela cidade, ore pelos governantes da cidade. Mas eles são ateus, Senhor, eles são pagãos, eles adoram outros deuses. Ore, porque na paz da cidade vocês têm paz. A gente precisa ter esse entendimento. Então,
Precisamos interceder. Interceder é orar pelos crentes relapsos. Você conhece crente que não está levando a sério a vida de oração? Você conhece aqueles crentes desavisados que está onde não deveria estar, que não é o que deveria ser, que fala o que não deveria falar? Então, ao invés de você falar mal desses crentes, ore por eles. Peça a Deus para que Deus toque no coração deles. Interceder é orar pela salvação dos perdidos. Irmãos, eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus que Deus nos ajude a alcançar almas nessa cidade. Nossa igreja tem crescido, eu louvo a Deus por isso. A gente tem tido a oportunidade de abençoar os nossos irmãos que têm vindo para cá. Louvo a Deus por isso. Tenho pedido a Deus que Deus nos dê direção, orientação, comprometimento, seriedade no trato com a palavra, para que aqueles que estiverem congregando aqui nessa igreja sejam alimentados e orientados com a palavra de Deus. Mas a verdade é que crescer com crentes que vêm de outras igrejas para cá não é crescimento do reino. É apenas fortalecimento da vida espiritual desses que estão chegando aqui. Crescimento do reino é através de salvação. Precisamos orar pelos nossos vizinhos, nossos parentes, nossos colegas de trabalho. Precisamos pedir a Deus que Deus nos ajude a alcançar seus corações. Precisamos batizar gente. Então, interceder é orar por isso. Interceder é orar por aqueles que estão sofrendo necessidades físicas, sejam enfermidades, sejam problemas sociais. Então, você conhece pessoas que estão nessa situação, irmãos ou não? Então, interceder é orar por eles, orar para que Deus mude essa realidade. E alguém já disse que quando nós oramos por um problema, nós já fazemos parte da solução. Então, quando começamos a orar por igrejinha, e estamos vendo Deus movendo as mãos ali, a coisa está caminhando, a assistência no trabalho está crescendo, as possibilidades, as oportunidades de realizar coisas novas já estão surgindo, projeto Viver está caminhando. Isso é resultado de intercessão. Então precisamos interceder. Interceder é orar por aqueles que estão a serviço do reino. Então, pessoas que estão no fronte, pessoas que estão nos campos missionários, líderes da nossa igreja, que estão cuidando dos ministérios, nós precisamos orar pelas pessoas que estão a serviço do reino, para que Deus as oriente, Deus as fortaleça, dê sabedoria, proteja. Então, por quantas coisas nós não só podemos, mas precisamos interceder. Quando eu começo a fazer essa lista, eu penso assim, eu pensei que ia demorar muito, meia hora de oração, eu acho que eu vou ter que fracionar os pedidos pelos dias da semana, porque não vai dar tempo de orar por tudo num dia só. A Bíblia conclama a todos os crentes para que pratiquem a intercessão. 1 Timóteo 2, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica e dignidade. Ore pelas pessoas, ore pelos crentes, ore pelos não crentes, ore pelos necessitados, ore pelos governantes, interceda diante de Deus por eles, para que Deus opere nos seus corações, eles vivam uma vida diferente, e nós possamos colher, como Igreja de Cristo, os frutos das respostas de Deus à nossa intercessão. A intercessão é ferramenta poderosa, no sentido de fazer crescer a igreja e o reino de Deus. Por fim, a quinta forma de oração é a meditação. Essa é a parte da oração em que o diálogo, de fato, se concretiza. É o momento em que silenciamos para ouvir a voz de Deus. Então, você vai fazer seu devocional, separou aquele momento, aquele lugar, só você com Deus, ninguém ali. E aí, eu gosto de iniciar ouvindo uma música,
que tem a ver com aquilo que eu vou ler, ou com alguma coisa que eu já sei que eu vou colocar diante de Deus, ou uma música de adoração. Acabei de ouvir a música e eu vou fazer a minha leitura, vou fazer as anotações, né? O que Deus quer que eu faça a partir dessa leitura que eu fiz. E aí eu anoto ali, né, a ideia principal, aquilo que Deus tocou no meu coração. Como é que eu vou obedecer a Deus? O que eu vou fazer objetivamente para colocar em prática o que Deus me pediu? Depois disso, fazer minha oração. E aí nós vamos adorar a Deus, nós vamos confessar os nossos pecados, nós vamos fazer as nossas petições, nós vamos fazer as nossas intercessões, e agora nós vamos silenciar. Alguns instantes em que a gente para e deixa Deus organizar tudo aquilo que a gente leu, tudo aquilo que a gente falou na nossa cabeça, e nos responder. É um momento em que a gente, depois de ter falado, a gente para ouvir a voz de Deus. Momento de refletir sobre o que você leu nas Escrituras, sobre o que Deus falou ao seu coração. O resultado será melhor se você tiver um diário de oração, para você ir anotando. Anotar o que Deus falou e o que você deve fazer. Então, ter um caderno de oração é fundamental. Vida saudável de oração implica em falar com Deus e em ouvir Deus. Se dedicarmos tempo a Ele, Ele nos falará. Jeremias 29:13 nos garante isso. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Então, a gente quer mesmo que Deus responda às nossas orações? A gente quer mesmo entender a vontade de Deus? A gente quer mesmo ser conduzido por Deus? Irmãos, não dá para alcançar esse propósito sem investir tempo. Então, essa é a grande luta dos nossos dias. Os nossos dias estão cheios demais para a gente ter qualidade de vida espiritual. A gente precisa esvaziar a nossa agenda. E eu digo para você, se você já está tentando, está com dificuldade, não pense que você está sozinho nessa. Essa é a maior luta nossa nesse tempo. É ajustarmos tempo de qualidade para a vida devocional diária. Mas precisamos fazer isso. Se fizermos, colheremos grandes frutos. Oração não é dizermos para Deus o que Ele deve fazer, mas sim descobrir o que Deus quer que façamos e nos juntarmos a Ele como colaboradores através da oração. É estar junto com Deus. Né? Quem conhece aquele livro Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade? Ninguém conhece? Então nós vamos ter que separar um momento para fazermos uma caminhada. São 3 meses de caminhada nesse livro. Atividades diárias, devocionais. E a proposta do livro é exatamente essa. Ao invés de você apresentar as suas ideias, seus projetos para Deus, chega perto de Deus. Entenda onde Deus está trabalhando. E se dispõe a unir-se a Deus naquilo que Ele está fazendo. Então, fica o desafio. Observar esses 5 tipos de oração de forma equilibrada, sem fazer deles uma camisa de força, ou seja, tem dia que você vai chegar diante de Deus e você vai só adorar. É aquele dia em que, né, Deus respondeu a oração, as coisas estão caminhando, teu coração está assim, jubiloso, você só quer adorar, só quer falar sobre a bondade de Deus, sem problemas. Tem dia que o coração está tão apertado que você só quer chorar diante de Deus. É a petição ou a intercessão por alguém que você ama. Não tem problema nenhum nisso. Mas isso é a exceção. A regra precisa ter essas 5 partes, para que você tenha um equilíbrio na sua vida devocional.